lembro que uma mais antiga, e isso mostra qual que é a jornada de uma pessoa para se tornar médica. O Jorge tem uma coisa muito peculiar na história de vida profissional dele, que ele sendo infecto, ele pegou o início da epidemia de HIV. E ele me contou uma coisa tão fantástica, que esses são os ensinamentos de vida. E aí, se você puder falar um pouquinho disso, Jorge, eu lembro que ele me falou que foi tão frustrante. E você imagina como é que era isso década de 80. Foi tão frustrante ter que lidar com pacientes sem você ter nada para fazer. Você imagina, o Covid, pelo menos aqui agora, a gente criou uma vacina rápido, né? O HIV, lógico, contivemos a epidemia, mas nem de longe estamos perto da vacina ainda. E eu lembro que ele me contou que ele ficou tão frustrado, mas tão frustrado, que por um breve momento ele, não sei se abandonar é uma palavra forte, mas teve um lapso, um hiato na sua carreira médica. Foi, se eu me recordo. Teve. E aí, assim, você estava falando, e eu vou colocar outra história que também é a mesma coisa que eu me lembro. Você também falou quando o São Paulo passou por aquela crise de meningite meningocócica, e que foi todos os médicos meio que, né, vamos trabalhar e tal, e que você deitava as pessoas do lado e acolhendo o líquido, né, na crise. Então esses momentos, né, que são, né, de certa forma semelhantes, heróicos, né, assim como esses de tempos de Covid atuais, né, e gera aquela sensação, aquela dor que todo médico tem, né, na prática a teoria é outra, né? Então, se você tem a ideia da medicina, o que você quer chegar, o teu objetivo, que é restabelecer a saúde do paciente e livrar o paciente da dor, mas a prática você tem os recursos, você tem as circunstâncias, você tem o teu conhecimento, você tem toda uma série de limitações, e isso muitas vezes pode desestimular a ponto de você falar, pô, frustrou e perdeu a esperança, né? Então, acho que queria que você comentasse isso. Assim, em relação à pergunta do Marcão, teve um período, quer dizer, que foi logo que começou a transcorrer a epidemia do HIV, e a gente não tinha nenhum tipo de tratamento, né? A gente começou a perder muita gente jovem, né? E não tínhamos absolutamente nada, não tinha Antarv, não tinha nada, nem o AZT ainda, né? E perdendo muita gente jovem, isso me frustrou muito, né? Eu já tinha consultório, eu estava assim num ápice de carreira, dentro do Emílio Ribas, dentro do Hospital Brasil, dentro do hospital... Estava tudo certo. Estava tudo certo. Eu estava em vários hospitais, estava trabalhando, eu estava num ápice de carreira, tá? Quantos anos você tinha? Desculpa, só para ter uma ideia. Eu devia estar com uns 38 para 40 terminando anos, a turbodécada. Por aí, Você construiu tudo, isso, agora vou navegar aqui, né? Isso. Né? Abriu a vela e vento em popa. Eu tinha até acho que um serviço de UTI terceirizado. Olha lá. Junto com mais 2, 3 pessoas. Sim. Né? Então estava muito bem, né? E assim, me senti muito frustrado, e nessa época meu pai, que tinha um comércio, né? Não tem problema nenhum de falar isso, tinha um comércio de tecidos para decoração, ele me fez uma proposta: ó, Jorginho, você está deprimido, você está ruim, você quer parar um tempo, quer dividir teu tempo, o que você quer fazer? Né? E eu optei em dividir a minha carreira, né? Eu fiquei... O que todo mundo está querendo fazer hoje, você fez, né? As condições te forçaram a fazer isso. Eu fiquei muito mal, fiquei muito deprimido, assim, eu perdi gente jovem demais e me sentindo impotente, né? Foi uma época que eu larguei, inclusive, a faculdade. Eu fui entre 88 e 93, foi o primeiro período que eu fiquei na faculdade no Emílio Ribas. Eu larguei, né? Eu saí e fui trabalhar com meu pai e fiquei só trabalhando na UTI que eu tinha com serviço terceirizado. Então eu trabalhava 2 vezes por semana enquanto médico e trabalhava com meu pai. Inclusive, assim, eu não entendia nada de comércio, continuo não entendendo nada de comércio, né? Eu sou um árabe fajuto. Né? Eu achei que fosse japonês. Namura, né? Namura não é japonês? Não. Eu sou adotado, né? Lembra disso? Eu sou adotado. Eu não conheço meus pais biológicos, eu sou adotado.
E assim, eu trabalhei acho que 3 anos com meu pai na firma dele, fiz até curso para aprender a vender ou a comprar, fazer alguma coisa. Até num curso que eu fiz, foi muito engraçado, eu tinha que te convencer a comprar uma casa no campo, sendo que você queria comprar uma casa na praia. Em 2 minutos eu falei, foda-se, vai comprar onde você quiser comprar, eu não quero saber absolutamente nada. Esse problema não é meu. Esse não é um problema meu, eu sou assim péssimo para vender. Né? E eu fiquei mais na área administrativa lá, tentando aprender alguma coisa. E assim, depois eu vi que não era nada disso, os convites voltaram dentro da área médica e eu voltei, né? Voltei na UTI do Nossa Senhora de Lourdes, através do Adilson Casemiro, que me chamou de volta. Na sequência, a Maria Alice me chamou de volta para ir para o Acari, né? O HMU atual. O professor Douglas também me chamou para dar aula e fazer pós-graduação lá de fisiologia. Você deu aula de física para mim? Isso, eu cheguei a dar aula de física. Então, eu fui retornando, né, para a faculdade e para os serviços de terapia intensiva. Fui para o Cristóvão da Gama, que a professora Elvira e a Marlene Scalfo me chamaram também. Então, aí foi confluindo tudo. E até um colega meu, do Emílio Ribas, ele fez a minha inscrição para eu voltar num concurso público para o Emílio Ribas. Ele foi lá, ele pegou minha documentação junto com a minha esposa e falou, você vai voltar para o Emílio Ribas. Falei, tá bom. Tô voltando, então. Eu voltei para o Emílio Ribas. Né? Aí voltou tudo de novo. Agora, em relação a essa parte da epidemia em si, eu não peguei epidemia de meningo. Eu peguei, na realidade, uma epidemia quando eu era residente de leptospirose. Que aí a gente teve uma epidemia que foi brutal, né? Que foi, acho que em 86 para 87, num verão. Foi, assim, brutal. Nós ficamos com pacientes internados em macas, em leitos no chão. Foi terrível essa epidemia, com vários pacientes tendo que fazer diálise e tudo mais. Então, foi bem pesado. Mas foi um aprendizado muito grande. Acho que a gente aprendeu muito com isso, né? Isso eu não me arrependo e acho que eu tive um aprendizado muito bacana com isso, né? Mas do HIV isso me derrubou bastante. Quando você saiu, você pensava em voltar? Sim. Você tinha vontade? Tinha vontade, tinha. Tipo, não é que você encheu o saco, você falou não, assim, não. Eu não gosto de fazer isso. Não era isso. Eu tinha certeza que a minha vocação era ser médico. Mas aquilo me entristeceu demais, me derrubou. Sim. E acho que depois a gente dá a volta por cima, né, Caião? Claro. São essas as virtudes que a gente tenta falar, porque assim, o Caio estava falando, hoje em dia você está no mundo do Instagram e tá todo mundo perfeito. Tá tudo lindo, a clínica do Vida doutor maravilhosa. Aqui os resultados, ele aparece posando lá da loira do Tchan, da loira do cara do não sei o quê. Faz cosméticos. Não, o cara aparece correndo, aparece na praia, aparece viajando pro campo, aparece comendo um baita rango. Agora, eu nunca vi ninguém no banheiro nesse negócio aí. Eu vou pegar o banheiro que você falou. Eu vou pegar aqui o banheiro. É possível. Eu vou pegar aqui o banheiro, sejam 3 anos de dor. Isso. É por isso que a gente fala do estoicismo, da jornada do herói. Isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Todo mundo coloca isso. Então o médico, ele é malhadão, tem os dentes bonitos, cabelo sedoso, fala 5 línguas. Se veste bem. É carpinteiro. Exato. Aparece... Constrói casa na árvore pra filha, né? Carpinteiro. Domina a arte da carpinta. Faz ikebana. O cara faz ikebana. O jaleco dele nem branco é azul royal com nome bordado em glitter. Isso, e no café ele senta sozinho, ele é a arte cavalheiresca do arqueiro zen. Isso! E você vê essa idade, é essa o ideal, o ethos de quem tá, ou pelo menos... Vende-se isso para quem... Não mostra suas fraquezas. Não mostra a dor, o quanto que a dor forma o caráter, o ethos, o quanto que você precisa de dor para entender o que é o amor. E assim, né? Total, cara. E falando de símbolo, né? Que a gente não pode deixar de falar aqui, né? A gente lembra quando falar de símbolo da medicina, a gente sempre lembra do... obviamente, os médicos lembram do Asclépio, a gente lembra de Hipócrates, mas... O símbolo, né, o deus da cura é Apolo.
Então, assim, é o pai. Sabe que ele é o deus da peste também. Sim. Ele dá e tira. Como símbolo, né? Enfim, mas... Do incontrolável. Mas, assim, a saúde é Apolo. Né? Então, a harmonia, apolínea o que se entendia, como é que era o ideal grego de saúde, né? É um pouco do que a gente entende hoje, de uma forma um pouco desvirtuada, né? Da questão do bem-estar neuropsíquico. Equilíbrio mente-corpo. Equilíbrio mente-corpo, né? Então, só que tem uma diferença, né? E o mito, por exemplo, né? O mito de Asclépio conta isso, e é legal do mito que ele conta a parte boa e a parte patológica, né? Mas você não desejar o apolíneo faz com que você fique na Terra, né? Então, assim, e aí o que representa também Apolo, além da medicina, e a gente pode entrar na questão propriamente do símbolo, né? Mas nessa questão que vocês estavam falando agora, quem é o deus da sublimação? Apolo. Do incontrolável, né? Então, assim, de você largar a sublimação no sentido de você abrir mão de certas coisas, né? Então, todo médico faz isso é da alma do médico, em função de bens maiores, né? De um ideal ou de uma licenciosidade, ou seja, você abre mão do prazer, por exemplo, do final de semana com a tua namorada, porque você está dando plantão, né? Ou porque você foi convocado para dar uma aula dali 2 horas de busão, e que você vai dar aula e voltar a perder o final de semana, né? Enfim, né? Você vai dar sacerdócio. Para fazer sacerdócio. que é o apolíneo, palavra, é o apolíneo. isso.